Boa noite a todos presentes, boa noite a todos que nos acompanham pela transmissão ao vivo pelo Facebook. Mais uma noite de segunda-feira aqui no Centro Espírita Nova Era. Hoje nós estamos vamos receber o nosso irmão Edson Assunção. Ele vai falar sobre a inteligência do perdão para a saúde e bem-estar. Olha que maravilha, a inteligência do perdão para a saúde e bem-estar. Bastante interessante aqui. Maturidade, inteligência. Faltou maturidade aí, maturidade, inteligência. Estamos escrevendo. Quer correr? O Arquel, falar na internet, maturidade, inteligência, o perdão para a nossa saúde e bem-estar. Maturidade e inteligência do perdão para a nossa saúde e bem-estar. Corrigindo o tema, né? Maturidade e inteligência do perdão para a saúde e bem-estar. Correto? Tem a maturidade antes da inteligência. Precisamos amadurecer.
Pessoal, boa noite mais uma vez, a quem vem chegando depois, né? Boa noite a todos que nos acompanham pela transmissão, aqui pelo Facebook. Vamos fazer uma canção que nos leva a refletir sobre Jesus. Então, tudo que a gente estuda na casa espírita, tudo que a doutrina espírita nos oferece, é falando de Jesus. Então, vamos fazer uma canção mostrando para nós todos o que Jesus representa para cada um de nós. E em seguida, nosso irmão Valmor vai vir fazer uma prece para a gente. Vamos refletir sobre a letra da canção. Força que movimenta.
Mestre Jesus, estamos felizes de estarmos aqui nesta noite, reunidos em seu nome, para mais um aprendizado que nos será colocado pelo nosso irmão Edson Assunção, que se deslocou da sua cidade, um trabalhador da sua seara, para nos trazer a sua mensagem. Te rogamos, Mestre amado, que os seus obreiros, nossos amigos espirituais, mentores desta casa, possam abrir o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos, Senhor Jesus, perceber nestes momentos a sua presença através destes espíritos benfazejos e compreender o seu Evangelho que nos será colocado, que possa penetrar a mente, mas principalmente a consciência de cada um de nós e fazer com que os nossos passos no amanhã sejam melhores e diferentes daqueles que temos dado até então. Que seu amor e bondade venha a cada um de nós para que tenhamos a sua força para seguir o caminho da evolução. Que assim seja, Senhor. Agora a nossa irmã Daniela tem algumas coisas para dizer. Daniela, por favor. Boa noite, pessoal. Acho que eu não ouvi, não. Boa noite. É o frio, o barulho da chuva. Para que seja uma boa noite, a gente realmente tem que vibrar isso, né? Sejam bem-vindos, sintam-se bem-vindos. Nós vamos começar hoje mais uma semana, mais um dia de reflexão do Evangelho. E eu espero que a gente possa receber aqui esse alimento espiritual que nos inspira, nos fortalece na nossa caminhada. Vou passar uns recadinhos antes para nós. Donizete já deve ter falado semana passada, mas vou reforçar. No próximo dia 2, domingo, na comunidade Chico Xavier, às 17 horas, nós teremos a roda de conversa com o Valdinei Prochnow, falei correto? Prochnow. Ele vai tratar do tema relacionamento abusivo. É uma roda de conversas. Nesta ocasião, será exclusivo para as mulheres, porque a abordagem é diferente. E noutra ocasião, ele poderá também tratar do tema voltado para homem. Então, eu convido a todos que queiram participar dessa roda de conversa, inclusive aos nossos amigos que estão ouvindo pela internet. Convidem também pessoas conhecidas que tenham interesse na participação. Será no próximo domingo, às 17 horas, na comunidade Chico Xavier. Estaremos lá. E na segunda-feira, o Valdinei estará conosco aqui, no Nova Era, como foi explicado também. Ele fará atendimento psicológico durante todo o dia. São 9 vagas, nós só temos 2 vagas abertas ainda, todas as outras já foram preenchidas. Umas 16h30 e outras 17h30. Se alguém se interessar, deixa o nome lá com a Silvinha, na entrada, na recepção, porque só tem mais essas 2 vagas, as outras já foram preenchidas. E à noite ele estará também aqui conosco com uma palestra, que irá falar para nós aqui na próxima segunda-feira, às 19h30. Então fica o convite para todos. E outra coisa, o atendimento psicológico é para homem e mulher, independentemente, viu? Então aqueles que se interessarem em ser atendidos pelo Valdinei, podem se inscrever. Voltando a lembrar que nós temos o curso de iniciação ao Espiritismo toda terça-feira, às 19h30, às 20h30, com o Marcelo Páscoa. E também no próximo dia 5,
próxima quarta-feira, reiniciará o curso do Evangelho segundo o Espiritismo e também a Caminho da Luz. Os facilitadores são o Donizete e o Valmor. Será das 20 às 21h30. Fica o convite também, pessoal. Vamos comparecer, que vale a pena estudar esses dois livros maravilhosos. Com certeza irá nos esclarecer muito, né? Então, a evangelização hoje trouxe para nós aqueles famosos pãezinhos com ricota recheados, viu? Então, é da Érica. Então, tá aqui também esse recadinho. Ao final, quem quiser colaborar com o trabalho de evangelização infantil, é só sair pelo corredor aqui e adquirir com elas lá. Agora eu vou passar a palavra para o nosso palestrante da noite. Enquanto ele se posiciona aqui, o Ronaldo está com o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Alguém está chegando na casa pela primeira vez, que queira ganhar de presente, ou queira levar de presente para alguém, é só levantar a mão, que o Ronaldo faz a entrega. Ok? Mais alguém? Tem interesse? Pode ser um livro ou os dois livros. Agradeço o Edson, que se deslocou de São Sebastião do Paraíso, deixou o seu curso para estar com a gente aqui. Agradecemos muito, Edson. Bem-vindo. A palavra é sua. Tentar regular. Tá bom assim? O importante é vocês ouvirem e ouvirem bem. Se estiver muito alto também acaba atrapalhando a concentração. Primeiramente, boa noite a todos vocês que se encontram aqui presencialmente. Boa noite. Boa noite a todo o pessoal também que nos acompanha pelo Facebook, pela página do Facebook do Nova Era. Inclusive, com certeza, hoje nós temos talvez alguns amigos diferentes, né, lá do nosso estudo, e que a gente remeteu todo mundo para cá para acompanhar e fazermos esse estudo, né? Um estudo, lógico, muito mais em cima de reflexões com base em especial em tudo aquilo que vocês também já estão acostumados a ver e identificar com a própria doutrina espírita. Nós não podemos, antes relembrar as palavras na sua oração inicial do amor, de pedirmos o auxílio à espiritualidade, especialmente nós, para que nós sejamos nesse instante apenas e tão somente instrumentos para aquilo que eles prepararam para todos nós nesta noite, e que cada um aqui presente ou em casa consiga ativar o seu nível de concentração, mas o nível de concentração ideal, adequado, e concentrar-se, como nos ensina Hermínio Miranda no livro Diversidade de Carismas, é nós limparmos a nossa mente. Porque às vezes a pessoa acha que concentrar e eu ficar com a minha ideia, com a minha mente fixa, não, é limpar. Principalmente porque nós ainda estamos carregados, como diz Jung, de sombras do nosso inconsciente. Ou nós estamos repletos de preconceitos que, quando vamos ouvir qualquer tipo de informação, principalmente informações novas, nós colocamos o nosso preconceito e muitas das vezes excluímos as ideias e as informações novas. Então, a concentração é exatamente você ficar com a sua mente vazia e deixar as informações penetrarem. E aí sim, parafraseando Augusto Cury, colocar essas informações nas nossas janelas de memória, e posso dizer com muita tranquilidade aqui, janelas de memória light, porque são informações positivas, são informações boas, são informações baseadas no próprio Evangelho, e no futuro, quando nós precisarmos, saberemos acessar todas estas informações. Ok? Então, deixando de lado os pré-conceitos, buscando essa inspiração e este apoio da espiritualidade, vamos às nossas reflexões sobre o tema tão delicado, o tema
central é o perdão, mas talvez nós nem falemos tanto do perdão, porque é preciso, diante desta abordagem sugerida, falar um pouco da inteligência e da maturidade, para nós conseguirmos efetivamente entendermos o perdão. E não basta entender e compreender o perdão, por isso a maturidade. Há uma necessidade de nós colocarmos tudo isso em prática. Senão, ficaria a pergunta: será que somos seres inteligentes e maduros o suficiente? Como nós nos autoavaliamos, principalmente nós que, posso dizer com muita tranquilidade, há quanto tempo nós estamos aqui buscando e procurando seguir o próprio Cristo? Seguir o Cristo, no mínimo, há cerca de 2000 anos. No mínimo, porque alguns de nós ainda temos alguns anos para trás. Provavelmente oriundos de outros planetas, onde deixamos escapar as oportunidades. Oportunidades que, como nós dissemos aqui no nosso último encontro em maio, lógico, não vou perguntar para ninguém, vocês podem ficar tranquilos, o que nós falamos aqui no nosso último encontro, né? Até mesmo porque, como diz o Cláudio Sinotti, nos estudos da série psicológica Joana de Ângeles, isso foi pesquisa realizada, e o maior medo da criatura é falar em público. Por incrível que pareça, uma das maiores fobias da criatura é precisar de falar em público. Então, lógico, eu não vou perguntar, mas não sei se vocês se recordam, ou buscando aí na memória de vocês, nós tivemos a oportunidade de falar sobre as bem-aventuranças e o que nós precisaríamos fazer para nos tornarmos seres bem-aventurados. Busquem aí na memória aqueles que aqui estavam. E na oportunidade nós falamos muito da questão relacionada com a autossabotagem. A autossabotagem que nós mesmos colocamos como obstáculos a chegarmos a atingir esse objetivo de seres ou de criaturas bem-aventurados. A autossabotagem, citamos aqui como exemplo a própria negação, citamos a culpa, falamos do medo, falamos da inconstância, ou seja, são diversos comportamentos que nós desenvolvemos para sabotar a nossa própria felicidade, para nós não sermos felizes. E até falamos também alguns comportamentos que nós precisaríamos adotar para começar a eliminar este processo. E eu espero que vocês que aqui estavam já tenham conseguido exatamente superar um pouco desses obstáculos, um pouco dessa autossabotagem, e que já conseguem hoje com mais tranquilidade caminharem sendo principalmente autores da sua própria história. Como diz Augusto Cury, uma das principais formas de eliminarmos a autossabotagem. Começar a viver como seres conscientes que somos, e não viver apenas e tão somente de acordo com os padrões que a sociedade nos coloca, porque a sociedade muitas das vezes ela paralisa, a sociedade fica estagnada, a sociedade não quer caminhar para uma felicidade, principalmente porque ela ainda não é inteligente o suficiente, falando do ponto de vista coletivo. Se fosse, todos nós já estaríamos hoje quase como Cristos, porque naquela oportunidade o que ele mais fez foi exatamente isso: ensinar a todos a vencer os preconceitos. E quantos de nós até hoje ainda não somos como os escribas, como os fariseus? Quantos de nós ainda não somos como os publicanos? Não aqueles que foram convertidos, mas aqueles que ainda por medo sabotam a sua própria felicidade. Se nós fôssemos inteligentes o suficiente, com certeza já teríamos colocado boa parte dos ensinamentos do Cristo em prática.
Por isso, podemos dizer que é uma sequência de reflexões, os temas propostos para esta nossa noite: maturidade e inteligência. Como utilizar a maturidade e a inteligência? E eu vou inverter: como utilizar a inteligência e a maturidade em matéria de perdão, para eliminar esta sabotagem que nós fazemos e conquistarmos bem-estar, conquistarmos saúde, que é exatamente aquela proposta do próprio Cristo. Talvez esse seja um dos primeiros preconceitos que nós precisamos eliminar. Acharmos que o Cristo é justamente aquele ser, lógico, o mais perfeito. Aliás, eu vi até um comentário bem interessante já com os nossos primeiros parênteses. Eu não posso dizer que Jesus seria o mais perfeito, porque aí depois eu precisaria apontar: e quem que é o segundo mais perfeito? Não, Jesus Cristo foi justamente a perfeição que serve como modelo para a humanidade. Não tem nenhum segundo mais perfeito, porque todos os outros estão muito longe dele. Então, é o modelo de perfeição que nós precisamos seguir. E este modelo de perfeição, e um dos temas muito mais trabalhados por ele, é exatamente o perdão. E esquecer, ou pelo menos eliminar esse preconceito de que Jesus é este ser que está nos altares de todos os templos religiosos, de todas as religiões, e colocarmos realmente como um ser que veio nos ensinar a caminhar rumo à nossa própria felicidade. Gente, nós temos dificuldade de falar, de abordar os ensinamentos do Cristo. Nós falamos dentro de casas espíritas, de templos religiosos. Nós não conseguimos levar para o nosso dia a dia todos os ensinamentos dele. Então, já passou da hora. Por isso essa reflexão. E a gente vai começar exatamente desse ponto. Vamos estabelecer uma diferença entre inteligência e maturidade, porque para muitos pode parecer a mesma coisa, mas não é. Inteligência, a gente pode pegar a última parte, o último capítulo da primeira parte do livro dos Espíritos, tem o último tema: instinto e inteligência. E também aqueles que querem aprofundar um pouco mais, vão lá na Gênesis, no capítulo 3, sobre o bem e o mal, tem um título sobre o instinto e a inteligência. E a gente vai identificar, junto com o próprio codificador, e é claro, toda essa espiritualidade que nos auxiliou a, de acordo com a questão 627 do Livro dos Espíritos, a interpretar os ensinamentos do Cristo de uma forma clara, atual, contemporânea. Nós vamos entender um pouquinho o que é inteligência. Inteligência é justamente essa capacidade que nós temos de raciocinar, de desenvolvermos um raciocínio, podemos dizer até lógico, não aquele raciocínio lógico, né, que muitos aí vão lá fazer um concurso e tal, e tem lá aquela matéria. Não, é um raciocínio lógico da nossa própria vida, da nossa existência, dos nossos comportamentos, dos nossos relacionamentos, procurando identificar o nosso papel, o sentido da nossa própria vida e, principalmente, o que nós podemos, nos relacionamentos, extrair dos outros e contribuir também para os outros. É justamente essa capacidade que diz lá na questão 71 do Livro dos Espíritos, que nós temos de manter esta relação com o mundo exterior. É um dom especial que nós hoje, princípios inteligentes já desenvolvidos, temos que ter. Não apenas então somente para prover as nossas necessidades. Sim, também faz parte. É uma das características da inteligência ou do ser inteligente. Mas não é e não pode ser apenas então somente isso. Ela deve nos conduzir a algo mais. Por isso, inclusive, existe a lei do trabalho. Um pequeno trechinho da questão 676, também do Livro dos Espíritos, onde a espiritualidade responde para Kardec: sem o trabalho
nós permaneceríamos na infância da inteligência. É uma frasezinha perdida ali no meio da resposta, mas para nós vermos que há uma necessidade premente de trabalharmos para desenvolver a nossa inteligência. Mas para aqueles que ainda tiverem uma certa dúvida, a questão 675 vai responder. Mas o que é trabalho? É toda ocupação útil. Pronto. Lógico que o nosso tema não é trabalho, o nosso tema é inteligência. Mas para nós começarmos a identificar que atributo é este que nós, espíritos, possuímos e que precisamos utilizar. Só que para nós utilizarmos, a gente precisa entender, conhecer, compreender e, acima de tudo, apreender. Joana de Ângeles, no seu livro Triunfo Pessoal, ela vai falar para nós que, principalmente no século XX, a humanidade se debruçava apenas e tão somente em cima de uma única inteligência, ou uma única modalidade de inteligência, que era justamente a inteligência que nós chamamos de intelectual, o famoso QI. Até a década de 80, aproximadamente do século 20, nós medíamos, ou nós comparávamos as pessoas pelo seu QI, pelo coeficiente de inteligência que ela possuía. Psicólogos faziam isso, as empresas faziam isso, essa seleção em cima de pessoas que tinham uma inteligência intelectual maior. Só que a gente não pode esquecer e voltar um pouquinho na própria história da humanidade. A gente vai lá em Paulo, porque o próprio Paulo de Tarso, numa das suas cartas, ele diz: ora, será que bastaria o homem ter conhecimento, ter informação, mas se não tiver o controle das suas emoções, será que ele conseguiria atingir este nível de perfeição que é o Cristo que nós estamos buscando? Será que sem o domínio, o controle e a administração das nossas emoções, nós conseguimos colocar a nossa inteligência a serviço da nossa própria evolução? É uma pergunta, é um questionamento que muitos de nós não fazemos. Não fazemos para nós e não fazemos para os nossos filhos. Eu falo porque percebo muito as falhas no processo de educação, porque o que a gente exige dos nossos filhos são as notas boas na escola. Você tem que tirar nota boa, você só faz isso, não faz mais nada, você só estuda, e aí começamos o excesso de cobrança. Mas porque nós aprendemos, repito, até a década de 80 não se estudava outro tipo de inteligência. Inteligente era o ser que detinha o maior número de informações. A partir daí, percebeu-se que, veja, quase 2000 anos depois, porque Paulo já havia dito, a sociedade científica percebeu que nós precisaríamos desenvolver um outro tipo de inteligência, que é a inteligência emocional. Pronto. Quando descobriram isso, gente, até as empresas, sobretudo as grandes empresas, os grandes RHs, começaram a, no processo de seleção, identificar pessoas que tinham uma inteligência emocional acima da média, porque sabia que não bastava a inteligência intelectual, até mesmo porque, com o passar do tempo, sobretudo com o computador, a inteligência intelectual ficou para trás. Quando vocês querem uma informação hoje, o que vocês fazem? Quase todo mundo tem um celular na palma da mão. Você joga lá no Google, ele te dá a informação que você quer. Então, acabou. Eu não preciso mais me preocupar com acumular ou ter que sair, né? Muitos aqui devem ter feito isso. Sair na biblioteca, pegar aqueles livros e estudar. Acabou. Aquilo hoje está ultrapassado. Lógico que nós vamos precisar dela. Sim, precisamos das informações. Precisamos saber como utilizá-las. Mas, acima de tudo, nós temos que ter o domínio e o controle sobre as nossas próprias emoções. Caso contrário, nós não vamos conseguir utilizar a nossa inteligência.
Quantas pessoas hoje extremamente inteligentes não conseguem fazer ou desenvolver trabalhos, e muitas das vezes trabalhos simples, porque falta este equilíbrio emocional. Também, lógico, não podemos ficar muito tempo em cima da inteligência emocional, é apenas para mostrar para vocês o avanço da sociedade, para que a gente consiga entender a prática do perdão e os reflexos que ela tem na nossa própria saúde. Porque essa inteligência emocional também já está ultrapassada. Poxa, mas nós não conseguimos nem ainda saber, aliás, não temos nem muitas informações sobre inteligência emocional e você já fala que ela está ultrapassada? Sim, ela está ultrapassada, por quê? Porque a própria comunidade científica, e daí nós poderíamos citar vários autores, mas posso aqui falar de Dana Zohar, que fala da necessidade de, palavras dela, nem o QI, nem o QE, que é o coeficiente emocional, separados ou combinados, são suficientes para explicar a complexidade da criatura humana, a sua alma, a sua imaginação e etc. Nós não estamos falando de autores espíritas ou religiosos. Nós estamos falando de cientistas que estudam a mente humana. Augusto Cury, também, gosto sempre de citá-lo. Por quê? Porque ele é um autor material. Ele não é um autor espiritual, mesmo abordando temas espirituais. Ele é científico. Ele trata da sua disciplina, da psiquiatria, trata da própria psicologia, de algumas questões médicas, mas nada religioso. Ele também vai falar muito dessa inteligência espiritual, já mostrando para nós, não é só QI, não é só QE, eu também tenho que desenvolver uma inteligência transcendente, ou seja, já não sou mais apenas e tão somente eu. Se eu não tiver todo esse processo de relacionamento e principalmente descobrir um verdadeiro sentido da vida, o que eu sou, quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou ter dificuldades nestes relacionamentos. Veja, a questão 71 do Livro dos Espíritos, que fala dessas relações com o mundo exterior. Hoje a ciência já desdobrou, não somente numa inteligência intelectual, mas também emocional e espiritual. É algo tão simples para nós que somos espíritas e ao mesmo tempo tão complexo. Porque nós temos, pelo menos, conhecimento ou a informação de que nós somos espíritos que possuímos um corpo. Ou alguém ainda tem dúvida? Será que nós ainda temos dúvidas? Achamos que somos um corpo e que eventualmente temos uma alma? Como nós programamos ou planejamos a nossa existência ou a nossa vida? Quando nós programamos no mundo espiritual, para nós que somos espíritos fica fácil, né? Quando nós programamos no mundo espiritual, é lógico que a gente programa como espíritos. Mas quando a gente assume um corpo, quando nós sofremos a influência do organismo que ainda é muito forte, está lá, o livro Céu e Inferno, primeira parte, tem inclusive um título, um capítulo que Kardec coloca. Em algumas traduções, inclusive, está lá escrito: a carne é fraca, título do próprio capítulo. Quando nós sofremos, pois, a influência do organismo, a gente passa a pensar diferente. Primeiro o meu corpo, depois eu cuido do espírito. Quanto tempo do dia nós cuidamos do espírito e quantas horas do dia nós ocupamos com as questões do corpo, as questões físicas, as questões materiais? Essa você está querendo dizer
dizer que inteligência espiritual é nós ficarmos 24 horas por dia dentro de um templo religioso. Não, não estou falando disso não. Até mesmo porque os especialistas vão dizer que inteligência espiritual não é uma religião, absolutamente. Inteligência espiritual é você ter tudo isso que nós falamos, todo esse desenvolvimento, esse conhecimento aplicado aos seus relacionamentos, pensando numa evolução e num progresso, e sobretudo pensando como almas imortais, pensando como espíritos imortais. Isso é inteligência espiritual. Creio que só desse ponto a gente já consegue extrair como tema central, perdão deve ser melhor avaliado na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas tudo bem, continuemos com a nossa introdução ao tema, maturidade. O que é maturidade? Gente, a maturidade já é nada mais, nada menos do que a plenitude de todas as características. Pronto. O que é uma pessoa madura? Uma pessoa que está pronta. Nossa, mas que complicado, mais ou menos. O que é uma pessoa madura? E aí temos maturidade física, maturidade emocional, temos maturidade afetiva, também especialistas, não é só, e temos a maturidade espiritual. O que seria maturidade física? É exatamente o que? Essa completude da nossa estrutura física. Enquanto o nosso corpo ainda está em desenvolvimento, isso geralmente acontece até na fase da juventude. Inicia-se a juventude, ele já aparece. Aliás, ele já termina toda a sua fase de crescimento. Aí, ó, ser humano é considerado pleno, completo, pronto. Isso é maturidade física. Fase da infância, adolescência, juventude, aí ela ainda está em processo de formação. Maturidade física é fácil. E a maturidade emocional? É o domínio completo das suas emoções. Nós temos o domínio completo das nossas emoções? Jung, no seu livro, só me engano, O Homem e o Símbolo, ou o Símbolo e o Homem, ele vai exatamente falar isso. Enquanto o ser humano possuir o seu inconsciente e algumas sombras, ele jamais vai poder dizer que está na maturidade emocional. Por quê? Porque a qualquer momento estas sombras vêm para o consciente. E aí vamos, utilizar uma comparaçãozinha. Vem para a sombra, vem para assombrar a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso presente. E só para a gente ter uma pequena ideia do nível evolutivo. Calma, explico. Não nível evolutivo para desanimar qualquer um de nós, não. Mas nível evolutivo pelo tanto que nós caminhamos, para mostrar o tanto que ainda precisamos caminhar. Do ponto de vista da psicologia, o próprio Jung dizia, o nosso consciente é aquele iceberg que aparece em cima do mar. E tudo aquilo que está abaixo do mar é o nosso inconsciente. Para saber o quanto nós dominamos a nossa consciência. Será que nós somos seres conscientes já? Não. Temos muito ainda que aprender. É apenas então somente, eu costumo falar, já até disse aqui uma vez, vocês imaginem Guaxupé em cima do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico a gente tem uma ideia da dimensão. Tudo que representa Guaxupé, essa ilha, é o seu consciente. Tudo que está abaixo é o inconsciente. Por isso que se diz que nós utilizamos nada mais nada menos do que, no máximo, os gênios, 5% da sua capacidade, da sua consciência. Tem muita coisa ainda para nós aprendermos. Repito, só para a gente avaliar
E esta avaliação não é para desanimar, absolutamente. É para nós começarmos a caminhar mais rápidos. É isso que nós precisamos. Maturidade é exatamente isso. É você, já que nós não podemos ter ainda a completude, sobretudo emocional, como nós estamos falando, a gente tem que ter pelo menos essa consciência de que temos muito que aprender. E eliminando os preconceitos, claro, vai ficar muito mais fácil. Augusto Cury tem um livro chamado 12 Semanas para Mudar uma Vida. Depois vocês peguem e dêem uma olhada. Ele vai ter pelo menos uns 3 capítulos que ele chama de leis de qualidade de vida, que vai tratar exclusivamente das emoções. Só para mostrar para nós que a gente precisa reciclar aquilo que Jung chama de sombras do nosso inconsciente, a gente precisa reciclar, porque Augusto Cury chama de lixo psíquico. Nós temos muito lixo psíquico guardado. Os nossos medos, as nossas fobias, todas as nossas dificuldades estão lá no nosso inconsciente e precisam ser trabalhados. É um lixo que precisa ser reciclado. Eu gosto dessa expressão lixo reciclado, por quê? Porque nós já aprendemos, inclusive, sobre o perdão. Gente, é impossível nós apagarmos da nossa memória qualquer tipo de mágoa, qualquer ressentimento. Apagar da nossa memória? Jamais. Mas eu posso reciclar tudo aquilo que aconteceu e dar um significado diferente. Mas para isso eu preciso ter não somente a inteligência, que é aquele raciocínio que vai mostrar como eu devo fazer, mas eu tenho que ter também maturidade, chegar exatamente no ponto de ter a certeza de que aquilo vai processar a minha própria cura ou vai me trazer a saúde plena. Então isso é maturidade. Falei maturidade emocional, maturidade espiritual é a mesma coisa. Vamos demorar um pouco para conquistar este ápice da nossa espiritualização. Por isso que eu fiz questão de inverter. Somos seres ainda inteligentes? Sim, vamos trabalhar com a nossa inteligência, mas atingir essa maturidade talvez vai levar um pouco mais de tempo. E eu particularmente, gosto de trabalhar a maturidade com a sabedoria, que é exatamente você utilizar bem e para o seu próprio proveito tudo aquilo que você aprendeu. Maduro, fruto maduro, é o fruto pronto para ser consumido. Agora, para nós chegarmos exatamente nesse ponto do fruto maduro, nós temos que trabalhar com tudo aquilo que a própria natureza nos coloca. Faço aí uma analogia com a própria árvore que vai produzir os seus frutos. Ela vai precisar da água, ela precisa do sol, ela precisa de um adubo, ela precisa de tantas coisas. Nós também precisamos. E uma das coisas que nós, sobretudo dentro da doutrina espírita, aprendemos é que o próprio sofrimento é uma das provas ou expiações que vão nos permitir trabalhar com a nossa própria capacidade ou as nossas potencialidades para atingirmos essa maturidade. No mundo de provas e expiações, o que nós poderíamos esperar? Não muita coisa diferente. Por quê? Porque nós ainda não utilizamos completamente a nossa inteligência a nosso próprio benefício. Infelizmente, nós utilizamos essas capacidades e potencialidades apenas e tão somente para a satisfação do nosso próprio ego. E quando nós ainda estivermos sendo dominados pelo egoísmo e pelo orgulho, nós teremos essas dificuldades. Sobretudo aí sim, adentrando, já procurando a conclusão da nossa exposição, o próprio perdão. O que é o perdão? Aliás, o que vem antes do perdão? Porque uma definição de perdão talvez possa ser até muito simples para nós.
Mas o que vem antes do perdão? Lógico que vem antes do perdão é a nossa personalidade, a forma como nós encaramos determinadas coisas. E como que nós encaramos, sobretudo, os nossos relacionamentos ou a dificuldade de nos relacionarmos? Como que nós trabalhamos com este livre-arbítrio que todos nós possuímos, principalmente um livre-arbítrio que vai trazer para nós, intimamente, uma análise do comportamento do outro e muitas das vezes diferente daquilo que a sociedade me apresenta como um parâmetro adequado e ideal. Na época de Jesus, os rabinos ensinavam no Antigo Testamento que a gente precisaria perdoar 3 vezes cada ofensa. Aí vem Pedro, justamente já conhecendo um pouco Cristo, e faz a pergunta: eu devo perdoar 7? Eles falavam em 3. Sociedade falava em 3. Pedro, conhecendo Cristo, perguntou se era 7. E aí Jesus, na sua resposta, falou o quê? Todo mundo já sabe. Não diria 7, mas 70 vezes 7, ou seja, ampliou. A sociedade falava em 3. Isso assim, aqueles, que realmente seguiam os rituais daquela época. A sociedade hoje fala o que para nós sobre o perdão? Alguns de vocês já passaram por alguma experiência? O que as pessoas ou a sociedade falou para vocês? Já ouvi de tudo. Principalmente tem determinadas coisas que não merecem perdão. Já ouviram isso? Sim. E se você for falar para alguém que você perdoou, eles vão cair matando em cima de você. Mas o que é isso? Por que você fez isso? Você é muito fraca. A sociedade hoje ela faz isso. E nós fazemos o quê? Muitas das vezes, boa parte das pessoas tem medo, inclusive, de perdoar por conta disso. Por conta do conceito que os outros vão fazer de você. Gente, uma frase hoje muito comum que as pessoas falam com naturalidade, mas não medem o reflexo que ela tem em nós. Eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo, não. Gente, o que isso tem de, aspas, meritório? Eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo, não. É simplesmente que é algo que a sociedade gostaria de ver e de ouvir. De novo, a nossa inteligência está nos conduzindo para onde? Tudo isso que nós aprendemos com o próprio Cristo e que Ele deu testemunho, será que... Peraí, eu acho que vou começar a questionar. Jesus não era tão perfeito assim, porque Ele vivia totalmente contrário a tudo aquilo que... Olha para vocês verem onde que eu preciso levar a minha própria capacidade de fazer o raciocínio lógico. Eu vou só contar rapidamente aqui para ilustrar uma historinha que Richard Simonetti conta sobre o perdão e para nos ajudar a avaliar que a nossa vida, gente, todos nós sabemos, ela vive numa equação do 90-10, né? 10% a gente pode dizer que é aquele negócio de destino, que é expiação, que não tem como você mudar. Agora os outros 90% é livre-arbítrio. Muitos talvez pensam o contrário, mas não. 90% da sua vida, da sua existência é o seu livre-arbítrio. Os outros 10% é expiação, não tem jeito de mudar. E ele conta assim de uma forma muito simples. Pegue 2 pessoas em cidades maiores brigando por uma vaga de garagem, coisa comum, ou brigando por uma discussão no trânsito. E aí de repente um pega, não aguentando levar o desaforo porque pisou no carro, tira uma arma e atira no outro.
atirou, o que levou o tiro morreu, e o que deu o tiro foi para a prisão. Vocês já imaginaram o desdobrar da vida desses dois espíritos por uma discussão no trânsito, ou por uma vaga de garagem, ou por qualquer outra coisa? Aquele que foi para a prisão, já imaginou o que vai acontecer com a sua esposa e com os seus filhos? Aquele que morreu, com esposa e filhos também, o que vai acontecer? Provavelmente tem uma chance grande de gerar uma obsessão. E imagine quanto tempo esses dois espíritos vão levar para se reconciliar. Por uma simples discussão. Isso, gente, serve para tudo na nossa vida. Lembrando a questão 642 do Livro dos Espíritos. Porque às vezes nós nos preocupamos com o mal. Aí vai dizer, não, mas eu não faço mal para ninguém. Mas nós seremos responsabilizados por todo o bem que não for feito por causa de algo que nós deixamos de fazer. Porque tem gente que acha que fazer o mal é só ir lá e prejudicar o outro. Ah, não, mas eu não estou prejudicando ninguém. Mas você está fazendo bem? Não, se você não está fazendo bem, o mal que vai vir em decorrência daquilo já vai trazer para você uma necessidade de reparação. Por isso que no livro Ação e Reação, lá no capítulo 9, Silas, médico lá do nosso lar, ele vai falar numa açãozinha simples, talvez numa palavra nossa, a gente vai gerar uma consequência que nós não temos ideia de quanto nós vamos conseguir reparar as reações que foram desencadeadas, talvez por uma palavra simples que sai da nossa boca. Isso por quê? Porque nós não tivemos inteligência emocional suficiente, porque nós não tivemos maturidade, vou citar também emocional, para dominar e controlar as nossas próprias emoções e identificar em determinados atos coisas de só menos importância, preferindo a nossa própria saúde e felicidade. Saúde e felicidade, por quê? Porque o perdão, hoje, ele está sendo amplamente estudado, já não é de hoje, né? Já tem um certo tempo, pelas universidades mais importantes do mundo. Para mostrar o quê? Para mostrar que as pessoas que possuem mágoa, rancor, ressentimento, adoecem mais rápido. Eliminam boa parte do seu fluido vital e automaticamente a tendência do desencarne precoce. Estudos indicam que a falta de perdão, só para usar a expressão, ou a mágoa, o rancor, o ressentimento, provoca câncer. Estudos indicam que a oração, que o perdão, que a caridade faz o seu lobo frontal iluminar e aquilo trazer bem-estar. Estou jogando um monte de informações aqui, até por conta do nosso tempo que a gente já está ultrapassando, para vocês exatamente fazerem essa análise e reflexão sobre como estamos utilizando os conhecimentos que nós adquirimos, ou seja, a nossa inteligência para a nossa própria felicidade. Perdão não é algo que nós fazemos para os outros. Perdão é algo que a gente faz para a gente. Quando você perdoa alguém, eu não vou entrar no mérito como deve ser esse perdão, de jeito nenhum, mas perdão, ou quando você perdoa alguém, você elimina toda uma carga negativa da sua própria existência, da sua vida, do seu organismo físico. Você deixa de matar milhões de células quando você resolve excluir
mágoa, rancor, ressentimento da sua vida. Sem contar que, aí vem a inteligência espiritual e a própria maturidade espiritual. Quando você perdoa, ou quando você não sente a necessidade mais de se relacionar com o outro para reparar o passado, forma diferente de falar a mesma coisa. Quando você perdoa, você se liberta para avançar rumo à sua própria perfeição. Ao passo que, havendo a necessidade de reparação nos nossos relacionamentos, nós vamos ter que retornar inúmeras vezes com aquelas mesmas pessoas para resolvermos os nossos problemas, para efetivamente nos libertarmos. Né? Aquela velha orientação do Chico, né? Que a esposa falou que, nossa, Chico, graças a Deus meu marido morreu, eu suportei ele a vida inteira. Ótimo, na próxima você vem junto com ele para amá-lo. Você achou que ficou livre dele, porque suportou ele a vida inteira? Não, mas o objetivo não é suportar. O verdadeiro sentido da vida é diferente. Então, suportou? Você fez um treinamento bom, na próxima você vem para amá-lo. Quando você amá-lo, aí sim, está resolvido. Você vai se libertar. Então a gente precisa, aliás, estamos passando da hora de desenvolvermos essas inteligências e atingirmos essa maturidade, principalmente para saber o que nós queremos da nossa própria vida e, em especial, o que nós planejamos para o nosso futuro. Pense, escolha, planeje. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Se preocupe com o seu bem-estar. Se preocupe em se sentir bem, em se libertar efetivamente. O objetivo do Espírito é espiritualizar a matéria e não materializar o Espírito. Então a gente tem que pensar sempre um pouco além, pensar mais alto. Inteligência espiritual é isso, é ter o seu ponto e o seu foco no Criador. Eu tenho dificuldades de encontrar um parâmetro do Criador, como o Felipe perguntou para o Cris, mas Cris, mostra-nos o Pai, a gente quer ver o Pai. É difícil, porque nós não temos maturidade ainda o suficiente para isso. Aí Jesus falou, você tem dificuldade? Tá, eu entendo. Veja, tudo aquilo que eu estou fazendo, faça. Logo, logo você está vendo o Pai. Vendo a mim e os meus comportamentos, de uma certa forma você vai sentir efetivamente o Pai. Este é o grande exemplo que Ele nos deixou. Se temos essa dificuldade de identificar o Criador, busquemos na figura do próprio Cristo e experimentemos assim como Ele, sobretudo na prática do perdão, este bem-estar e o alívio que esta ação traz, um alívio e uma grande libertação, não somente para o presente, mas principalmente para o nosso futuro. Mais uma vez agradeço a todos vocês o carinho, a oportunidade e espero ter auxiliado nessa reflexão sobre vários pontos, aqui não foi um só, foram vários pontos, inteligência, maturidade, perdão, tantas coisas, mas a doutrina espírita é isso, e eu particularmente gosto de dizer, nas nossas exposições, a gente trouxe uma dúvida ótima, porque é nessa dúvida que vocês vão pesquisar, vão procurar e vão efetivamente, como acontecia no passado, como acontecia com o próprio Cristo. Ele julgava a pergunta, e na dúvida é que nós vamos encontrar verdadeiramente as respostas. Mais uma vez, muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Cuidado, né, pessoal? Que a gente possa entender que o perdão não é o esquecimento, como foi explicado. O perdão é a emoção, é sentimento.
gente precisa sentir, porque com certeza quem estará mais feliz com essa atitude seremos nós, no nosso bem-estar emocional, no nosso bem-estar físico, no nosso bem-estar também em todos os sentidos, global. Então é uma meta, né, para a gente, essa busca dessa inteligência emocional, para que a gente possa conquistar realmente a capacidade de compreender, de aceitar e de perdoar, para que a gente possa sentir verdadeiramente que o perdão aconteceu. A gente precisa lembrar sem dor, a gente precisa olhar para o fato sem dor, sem sentir sofrimento, sem remoer, né? Ressentir, a própria palavra diz, sentir de novo, ou seja, a dor, a decepção, a aflição, a mágoa. Então, que a gente possa trabalhar o nosso interior, buscar esse entendimento do porquê estamos aqui, ter esse foco, né, da nossa condição espiritual, daquilo que somos, por que estamos aqui, para onde vamos, para que a gente possa realmente bem conduzir aí a nossa existência, torná-la mais suave, mais tranquila, né? Obrigado mais uma vez ao Edson por proporcionar para nós essa reflexão de hoje. Vamos passar para o passe. Convido os passistas para se posicionar. O passe será feito de forma horizontal, para que a gente possa retornar aos nossos lares levando muita paz, levando fé, esperança nos nossos corações, para que a gente possa nos fortalecer para as lutas diárias, que sempre virão, né? De um jeito ou de outro, nós nos depararemos com ela. Então, que o Evangelho de Jesus possa iluminar nossos corações e nos fortalecer para esses desafios que a vida nos oferece. Que assim seja.
Senhor.